Infelizmente, muitas pessoas não conseguem só estudar para um concurso militar, né? Ou seja, não conseguem dedicar aquele tempo exclusivo só para estudar o dia todo, né? Ou porque é muito jovem, então tem que ir para o ensino médio lá, para a escola, para conseguir pegar o diploma. Ou o cara tem uma idade um pouco mais avançada, já tem família, ou então pelas dificuldades financeiras, desde cedo tem que começar a trabalhar para conseguir se sustentar ou então ajudar em casa, e aí ele tem que arranjar um tempo para estudar também, cara. E muito provavelmente vocês se enquadram na situação de não conseguir estudar o dia todo, né? Que isso seria até um privilégio, seria um luxo, cara. E isso facilita muito as coisas para quem tá estudando para concurso militar ou qualquer outro tipo de concurso ou vestibular, né? Só que aqui eu quero trazer nesse vídeo uma solução para você que tá nessa rotina de trabalho e estudo, de como você pode estar aí equilibrando essas duas rotinas de forma que você consiga tanto evoluir no estudo, quanto você consiga ali render de fato o seu dia, você não fique, totalmente ali, né, preso em trabalho, estudo, e você não consiga ter aquele momento de descompressão, beleza? Então, acompanha o vídeo até o final que você vai pegar todos esses bizus que eu tenho pra te passar nesse vídeo agora. E, claro, se você está aí lutando para estudar, não está conseguindo aprender as matérias de maneira mais eficiente, ou então você está com muita dificuldade de se organizar para estudar, ou qualquer coisa nesse sentido, cara, tá bem perdido, confira aqui o link da descrição, onde eu vou te apresentar o Máquina de Aprovação, que é o meu método completo, só que compilado, cara, em diversas aulas, onde você vai aprender não só a se organizar para concurso, como vai aprender quais são as estratégias possíveis para você se preparar para uma prova militar, e também como você pode estudar cada matéria de maneira muito eficiente para que você consiga ali aproveitar ao máximo e otimizar ao máximo o seu tempo de estudo e você não fique perdendo tempo com bobeira, beleza? Então confere aí, o link vai estar na descrição e também no comentário fixado abaixo desse vídeo para você desbloquear aí a tua aprovação ainda esse ano de 2023. Então, tamo junto e bora pro vídeo. Como eu falei aí na introdução, cara, muitas pessoas não conseguem ter essa facilidade, né, esse privilégio de estudar o dia todo. Então, eu já passei mais ou menos por essas duas situações. Por quê? Quando eu comecei de fato a estudar para um concurso militar, né, com o método que me fez passar nas provas, né, da maneira correta e focando, eu tinha praticamente o dia todo para estudar em casa, né? Então eu ficava em casa aqui, eu estudava por cursos online, por YouTube e tal, então eu mesclava vários materiais, livros, videoaulas, assinei alguns cursos e tal, e fui ali aproveitando o que tinha de melhor de cada um desses mundos, como eu já expliquei pra vocês várias vezes, cara. Vocês acham que, comprei um curso, já safei, ou então comprei os livros, já safei. Cara, você tem que estar sempre buscando ali quais são os melhores materiais, o que se adequa melhor a você, até você chegar num nível ali de excelência em termos de qualidade do material, para você poder estudar com foco total. Aí vai depender mais de você do que do material em si. Mas a grande questão é que depois, quando eu passei para EFON, eu estava lá dentro e decidi estudar para o CFO CEMERG e também para outras provas, aí eu já tinha que equilibrar minha rotina. Então, eu tinha uma rotina de aluno do EFON, ali principalmente de manhã e de tarde, e eu tinha que equilibrar isso com, estudar para concurso à noite. Fora que lá eu também não simplesmente caguei lá para formação do EFON, então quando tinha as provas, quando tinha trabalhos para fazer, quando tinha testes, eu também fazia esses trabalhos, fazia os testes, e não deixei de aproveitar o final de semana nem nada. Claro que não tem como eu recomendar para você essa mesma rotina e botar você para seguir essa mesma linha de raciocínio, porque como eu já expliquei em outros vídeos, cara, quando eu estava lá no EFON e estudei pro CFO e outras provas, eu já estava num outro nível. Então eu tinha já um embasamento, eu já tinha um know-how, já tinha aquele conhecimento de como estudar para concurso militar. E lá dentro, cara, eu já tinha o meu método. E lá dentro, conversando com outras pessoas que foram aprovadas, eu também comecei a ver o que eles faziam que dava certo, que eu achava interessante e fui implementando. Então foi daí até que eu aprimorei muito o meu método e passei pro Máquina, né? Por isso que eu recomendo muito que vocês adquiram, justamente para vocês conseguirem ver ali, cara, como que dá para você estudar para um curso sem ter que se matar, sem ter que ficar só quebrando cabeça. Então, cara, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Gustavo, eu trabalho e estudo. Porra, será que eu vou conseguir passar? O que eu tenho que fazer, tal, beleza. Cara, o que eu vou te passar aqui, na verdade, não vai ser uma fórmula mágica, porque não existe. Porque não tem como chegar aqui e dar um caso concreto que vai servir para todo mundo. Porque pode ser que seu trabalho seja mais flexível, ou seu trabalho seja um pouco mais rígido. Pode ser que você trabalhe, só meio expediente, tem gente que trabalha full time, tem gente que trabalha em 2 empregos. Então, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu vou te passar aqui alguns princípios que você vai pegar e você vai aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, para você conseguir otimizar seu estudo, beleza? E o primeiro princípio que você tem que ter em mente, cara, é o seguinte: o que vai fazer você ser aprovado em concurso militar é a constância, em qualquer coisa, vestibular ou concurso. É você manter aquela constância de estudo. Então, mais vale você começar estudando 1 hora por dia, todos os dias, de maneira constante, e depois de você evoluir, do que o cara que, faz como todo mundo no cursinho faz, que é o quê? Começa no gás, quer estudar 8, 10, 12 horas no dia, aí quando, passa 2, 3 meses, o camarada está estudando ali 2 horas, 3, quando tá estudando, que na maioria dos casos o cara já desmotiva, tem dia que não estuda, aí outro dia estuda 2 horinhas, isso acontece muito. Então, cara, a primeira regra é o seguinte, cara: pra você que tá começando agora do zero, você, não ter experiência de prova, o ideal é que você comece sempre com pouco. Então, cara, você vai dedicar 1 hora do seu dia para você estudar. Então você vai ter que ver qual que é a melhor forma. No caso de quem trabalha e estuda, cara, assim, eu não sou um cara que é a favor de você ficar cortando sono, tá? Não acho produtivo, acho que o sono, ele é muito importante. Só que eu acho que nesse nível, cara, todo mundo já é adulto praticamente, né, que já tá trabalhando e estudando.
Nesse nível, pô, você já tem que ter consciência de quantas horas você precisa dormir para ficar bem. Então tem gente que sabe, pô, se eu dormir aqui pelo menos umas 5, 6 horinhas eu tô bem. Ou então, se eu dormir, porra, 6 horas eu vou ficar destruído, Gustavo. Eu tenho que dormir um pouco mais, né? Então, cara, você tem que primeiro conhecer teu ciclo de sono ali mais ou menos, e você tem que ver onde você consegue implementar pelo menos 1 hora no seu dia para você estudar. Para a maioria das pessoas, a melhor forma de começar a equilibrar o trabalho com o estudo é você, de fato, dedicar 1 hora ali para você estudar como se fosse um compromisso, como se fosse uma tarefa que você vai ter que fazer. Então não tem como você querer já começar de cara, né, com aquela vibe de, nossa, vou estudar aqui no trem, vou estudar no ônibus, vou estudar no horário do almoço. Não, cara, não começa assim, porque você vai se embolar muito. Isso é algo que vale muito a pena para quem já está avançado, então que já tem uma base, para quem já tem uma experiência de estudo, porque é diferente. Uma coisa é você começar do zero agora, ou seja, você tem uma base muito fraca, você vai ter que aprender praticamente tudo do zero e não tem como você se concentrar do nada no almoço. Então você estava resolvendo uma porrada de coisas do trabalho, parou na hora do almoço, que era a hora que você deveria estar descomprimindo, aí nessa hora que você já está estressado, já está com a mente cansada, na maioria dos casos, né, depende do trabalho também, você vai lá estudar, como é que você vai aprender alguma coisa? Você não vai conseguir aprender. Então por isso que você primeiro tem que ter em mente o seguinte, cara, você vai dedicar 1 hora ali, né, no horário que você achar melhor, que mais se enquadra na tua rotina, para começar a estudar. E você vai manter isso durante pelo menos ali umas 2, 3 semanas. Se você conseguir durante essas 2 semanas, pô, estudar 1 hora, ok, todos os dias, inclusive sábado e domingo, cara. Nesse caso você vai ter que sim fazer sábado e domingo. Beleza, você começa a avançar. Então tu bota 1 hora e meia, 1 hora e 40, 2 horas, quiçá, e sempre tentando manter essa rotina. Pô, 2 horas fixas. Depois disso aí, você vai ter que avaliar qual que é a tua condição. Na maioria dos casos, se você tem um trabalho que é um pouco mais flexível, que às vezes você consegue dar uma estudada ali porque, sei lá, você é atendente de uma loja, então às vezes está com um movimento mais tranquilo, ou você faz seus horários, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí eu acho que beleza, você fixa 2 horas e depois você vai tentando ali ganhar tempo, por exemplo, no deslocamento no ônibus, num trem, enfim, você vai tentando ganhar tempo de alguma forma, né? Claro que o ideal, é como eu sempre digo para vocês, o ideal é pelo menos 4 horas de estudo todos os dias. Tá menos de 4 horas, cara, você sim está na desvantagem. Não tem como falar que você, tá bom ou não. Você tá na desvantagem. E, inclusive, se você optar por estudar 4 horas, vai ter que ser 4 horas todos os dias, de segunda a segunda. Então, inclusive, sábados e domingos tem que manter essas 4 horas. É todos os dias. Mas para quem trabalha, cara, o ideal é você começar ali com 1 hora fixa, depois você evolui para 2 horas, se conseguir 3, excelente, mas depois você vai tentando ganhar tempo em algumas outras coisas. Inclusive, às vezes, tentando fazer sacrifícios. Porque, nesse caso, cara, como você tem que estudar para o concurso para passar, e você também tem que trabalhar, você já tem 2 coisas que geralmente vão tomar muito do seu tempo num dia. Então, de fato, no teu caso, cara, você não vai conseguir ter aquele luxo de, pô, vou ter um hobby, vou fazer isso aqui e tal. Você vai ter que realmente passar aquele ano de sacrifício, infelizmente. Agora, pô, quem tem tempo todo do mundo para estudar, não faz sentido você ser aquele cara, vou abdicar de festa, vou abdicar de sair com os amigos, vou abdicar de jogar um videogame, vou abdicar de jogar um beach tênis, um futebol ali na praia, de ir pra academia. Não faz sentido. Você tem o dia todo pra estudar. Agora o cara que trabalha e estuda já é outra realidade, cara. Você realmente tem que ali economizar o máximo tempo ali que você puder para você conseguir investir em estudos. E ainda assim você fica com um déficit muito grande, porque eu sempre falo para vocês isso, cara. O concurso militar não é só papiro, também tem a parte do teste de aptidão física, cara, do TAF. E muitas provas você não tem um tempo hábil entre o resultado da prova e o TAF. Entre você ver que passou, que você vai ser convocado pro TAF e o TAF. Às vezes é questão de 3 semanas, 1 mês. E dependendo da sua condição física hoje, você não vai conseguir fazer, de repente, 3 barras. Você, de repente, não vai conseguir fazer ali uma corrida de 12 minutos, né? Tipo assim, 2.400 metros em 12 minutos, né? Isso acontece com muitas pessoas. Aí é aquela outra tristeza, de, pô, o cara passou na prova, reprova no TAF. Então você tem que saber equilibrar isso aí. Mas, cara, o protocolo que você siga, a premissa é isso. Primeiro você vai fixar 1 hora, pelo menos, todo dia. Bateu 2, 3 semanas do padrão, aumenta para 2 horas fixas. Então você vai fixar na agenda, num horário ali, que, esse horário é meu horário religioso de estudar. E acabou. E depois disso você vai tentando ganhar tempo. O ideal é se você conseguir estabelecer 2 ou 3 horas fixas no seu dia, né? Então por isso que eu falei, não sou a favor de você ficar cortando sono, mas se tiver que acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, pô, tá no jogo, cara. Na maioria dos casos, o que funciona é você acordar um pouco mais cedo para estudar. Na maioria dos casos, mas aí é muito individual. Agora, se o teu caso não é tanto trabalho, e sim a questão de você estar fazendo o curso lá, a escola, tal, o que eu vou falar aqui, cara, eu sei que talvez da maneira ética, né, moral, não seja tão adequado, só que o que importa é a sua vida, né? Cara, a gente sabe que na escola muitas aulas não são boas, tem professores que cagam, não dão aula maneira, e muitas vezes você pode simplesmente cagar para as aulas. Então, cara, se você identifica que tem uma aula, que você sabe que a prova não vai vir aquele bicho de 7 cabeças, o professor é tranquilo e a aula também não é muito boa, cara, aproveita essa aula para você ir lá pro fundo da sala, você pegar um livro, pegar um material e estudar, cara. Então, lista de exercício, livros, enfim, tenta estudar de alguma forma, cara. Então, tenta aproveitar esses momentos da escola que não são
que são ociosos, né, praticamente, que o professor tá naquela aula, porra, lixo, ou que você vê realmente que dá pra você estudar ali, cara, ao invés de você ficar ali conversando com a rapaziada, gastando a onda, vai lá dar uma estudada, pô, pega, senta com o livro lá, estuda e tal, então aproveita esse tempo, beleza? Então, cara, na escola é um pouco diferente, na maioria dos casos a escola não atrapalha tanto, até porque ou você estuda ali à tarde, ou você estuda de manhã, então você vai dedicar, sei lá, umas 5 horas do teu dia ali pra escola, depois você volta, cara, tira aquele cochilo aí de tarde e estuda, tarde e noite, beleza? Então, você vê que esse, né, é o menor dos problemas. E na maioria dos casos, né, ainda mais quem está aí no terceiro ano do ensino médio, a maioria das escolas é colégio de curso, né, então você já deve estar aí fazendo um preparatório para AF, Escola Naval, EFON, então SpaceX. Então, na maioria dos casos, você já vai ter um pouco mais dessa liberdade de, às vezes, matar uma aula para ir lá para monitoria, que geralmente o curso tem esse tipo de monitoria, ou biblioteca. Então, aproveita esse tempo dessas aulas que são ociosas e vai estudar também, beleza? Então, basicamente, esse é o protocolo. Claro que existem mais coisas que a gente podia bater aqui, que eu até abordo um pouco lá no Máquina sobre isso. Só que o básico é isso, cara. Se você conseguir aplicar esse básico que eu tô falando e você tentar se organizar dessa forma aqui, vai ser o 10 do 10. E lógico, para você que trabalha num emprego que ele é um pouco imprevisível, não tem aquelas rotinas fixas, às vezes é legal você trabalhar com um ciclo de estudo. Porque o ciclo de estudo, né, eu explico até melhor em outros vídeos, lá no Máquina tem uma aula completa sobre isso, né, eu falo pra você basicamente o seguinte, cara, o ciclo de estudo é aquela parada de você não botar, tipo assim, hoje eu vou estudar isso e isso. É aquela rotina, tipo assim, cara, ó, eu tenho esse ciclo aqui, sei lá, 1 hora de matemática, 1 hora de português e 1 hora de história e por aí vai. Então, se, pô, você considerar 3 horas no dia, né, nesse dia você vai estudar essas 3 matérias. Se você conseguir estudar só 1 hora, você sabe que, pô, beleza, estudei 1 hora só esse dia, foi 1 hora de matemática. Então, no outro dia eu já sei que vou ter que estudar português, né? Aí, vamos supor que no outro dia você conseguiu estudar 2 horas, você já sabe que você vai estudar português e história, porque tá no seu ciclo. Então, você vai rodando esse ciclo aí. Então, vai ter dias que você vai conseguir estudar mais, outros dias você estuda menos. Então, é muito interessante o ciclo por conta disso, para vocês que trabalham e tal, porque nessa brincadeira, né, de você fixar 1 hora para estudar e você tentar aproveitar um tempo ali ocioso no trabalho, ou então que você está ali no engarrafamento e tal, para você tentar estudar de alguma forma, né, você consegue ir rodando o seu ciclo, porque você não está engessado num plano de estudos. Então tem essa vantagem. Mas como eu falei até no início do vídeo, cara, isso é um tipo de estratégia, um tipo de preparação que, no geral, eu indico muito para quem já está mais avançado, porque não é todo mundo que consegue render bem, né, estudando nessas horas vagas, ociosas. Tipo assim, pô, tô aqui no ônibus, engarrafamento, vou ler uma matéria. Muitas vezes você vai ler e não vai conseguir nem assimilar bem a ideia, não vai conseguir reter aquele conhecimento. Então acaba que foi 1 hora vazia, foi 1 hora gasta à toa. Então, rapaziada, basicamente isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, pô, não custa nada você vir aqui ajudar um amigo, dando like, se inscrevendo no canal. Confere no nosso Instagram também, que eu tô sempre postando bizus e respondendo a rapaziada no direct, nos stories e por aí vai, beleza? E fique com Deus, bom papiro a todos.